E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubes FC, galera. Bom, rapaziada, hoje vamos analisar o início dessa rodada 32 da Série B. O início de rodada que começou bom pro Vasco, poderia ter sido muito positivo pro Botafogo, caso ele tivesse vencido o seu jogo contra o Goiás. Pra vocês terem noção, se o Botafogo tivesse ganhado o Goiás, o Botafogo hoje seria o líder da Série B, pois o Coritiba acabou tropeçando ali em um confronto direto contra o CRB. O jogo ficou empatado em 1-1. Ontem tivemos 3 jogos para abrir essa rodada 32. CRB e Coritiba 1-1, Botafogo e Goiás também 1-1, então continua ali tudo igual na parte de cima da tabela. E também tivemos o Vila Nova vencendo o Brusque. O Brusque está se complicando na luta contra o rebaixamento. E por que eu falo que esse início de rodada foi bem positivo para o Vasco? Porque caso o Vasco vença o seu jogo do CSA dentro de São Januário, com a presença da torcida, tudo bem, tem o desfalque do Nenê, mas o Vasco tem que vencer esse jogo. Se o Vasco vencer o CSA, ele pode ficar a 3 pontos do G4. E aí, na próxima rodada, se o Vasco tiver 3 pontos do Goiás e o Goiás tropeçar, se o Goiás perder, o Vasco pode entrar no G4. Então, por isso que é tão importante essa vitória agora do Vasco contra o CSA. Ainda tem também o jogo do Avaí, que pode tropeçar, vai pegar o Operário lá em Ponta Grossa, um jogo difícil, um jogo encardido pro Avaí. Então o Vasco tem tudo para terminar essa rodada diminuindo a sua distância para o G4 da Série B. E aí sim já pensar em adentrar no G4, mas vamos analisar aqui. Bom, galera, como eu falei para vocês, Vila Nova e Brusque, 3-2 Vila Nova no Brusque, Coritiba e CRB 1-1, jogo ontem, né? Botafogo, porra, cara, se ganhasse, olha aqui, se o Botafogo ganha o seu jogo do Goiás, Botafogo ontem não fez uma boa partida, cá entre nós, né? Botafogo poderia ter apresentado muito mais do que apresentou, porque já fez jogos muito melhores nessa Série B. Inclusive o Botafogo já foi lá no Couto Pereira e ganhou do Coritiba, então não seria nada estranho se o Botafogo também chegasse lá na Serrinha e vencesse o Goiás. O Botafogo poderia ter ganhado o jogo. O Botafogo, se tivesse ganhado, estaria na liderança da Série B, com a mesma pontuação do Coritiba, porém o Botafogo teria uma vitória a mais e aí assumiria a liderança. E depois que o Botafogo assumisse a liderança, o caminho natural seria caminhar para o título, né? A gente vê aqui que nos últimos 5 jogos do Coritiba, 2 empates, 2 derrotas e só uma vitória. Se o Botafogo não tivesse vacilado tanto também nesses últimos 5 jogos, já era líder com sobra da Série B. A gente tem o jogo do Avaí. Avaí vai jogar contra o Operário sexta-feira, 7 horas, antes do jogo do Vasco. Então o Vasco pode entrar em campo já sabendo de um certo tropeço do Avaí. E aí o Vasco pode já buscar, se vencer o CSA essa rodada. Eu tô falando se o Vasco vencer o CSA. O Vasco praticamente tira o CSA dessa briga pelo acesso. Passa o CRB. Fica atrás do CRB, mas apenas a 1 ponto. E fica a 3 pontos apenas do Goiás. O Goiás tem 14 vitórias. E aí, se o Goiás perder o próximo jogo, e o Vasco vencer o próximo jogo, que é contra o Guarani, o Vasco vai entrar no G4. Deixa eu ver qual é o próximo jogo do Goiás. Goiás e Ponte Preta, jogo difícil, cara. Ponte Preta brigando para fugir do rebaixamento. Para vocês terem ideia, cara, como é importante o Vasco vencer do CSA. Se o Vasco vencer do CSA, vai ficar muito próximo de entrar no G4. Deve entrar no G4. Se vencer também do Guarani, o Vasco precisa fazer o seu dever de casa, precisa fazer o seu papel. É o que eu falo, se o Vasco vencer os seus jogos, se o Vasco vencer, cara, uma hora os times de cima vão tropeçar, com toda certeza vão começar a acontecer confrontos entre eles mesmos e o Vasco vai conseguir entrar no G4 e vai conseguir esse acesso para a Série A. Mas tudo depende do Vasco conseguir as vitórias, né? Imagina se o Vasco tivesse ganhado do Náutico e não empatado. O Vasco podia terminar essa rodada, se tivesse ganhado do Náutico, a 1 ponto do G4. Mas agora pode terminar a 3 pontos do G4, né? O Vasco nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Vasco tem que voltar a engrenar em uma sequência de vitórias para sonhar com esse acesso. Agora Náutico, CSA, Guarani, esses times estão em uma situação mais complicada, né, cara? Estão em uma situação mais complicada. E olhando para a parte de baixo da tabela, analisando aqui, Ponte Preta,
quer fugir do rebaixamento. Tem uma vitória só nos últimos 5 jogos. O Brusque muito mal, cara, 3 derrotas e 2 vitórias. O Brusque tá querendo entrar no Z4, mano, é só isso que eu falo. O Brusque tá pedindo pra cair. Confiança, e eu acho que o Brasil de Pelotas já foi, né? Confiança também tá numa recuperação boa. O início da rodada foi muito positivo pro Vasco. Pro Botafogo, essa rodada poderia terminar como nos sonhos de todo botafoguense, que era com a vitória e o Botafogo na primeira posição. Mas comentem embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que o Vasco vai vencer o CSA dentro de São Januário? Lembrando que o público foi liberado total, mano. Foi liberado ali 100% da capacidade dos estádios aqui no Rio de Janeiro. Então pode ser que o Vasco aí aumente os ingressos que estão sendo vendidos. Eu vi que estavam sendo vendidos ali 9 mil e alguma coisa. Pode ser vendido 20 mil, 19 mil. E a torcida do Vasco lotar São Januário, fazer uma festa bonita, empurrar o time para essa vitória para cima do CSA. E com a torcida apoiando, cara, esse time do Vasco cresce muito, cresce demais. Mas esse foi o vídeo de hoje, foi nossa análise do início da rodada. Agora é esperar o jogo do Avaí, Operário, né, na sexta-feira. Comentem embaixo a opinião de vocês, quem vocês acham que vai subir para a Série A. Eu ficando nessa, grande abraço do Francesco, é nóis e fui!